Capítulo 15. Venha o teu reino. Quando a religião transforma homens em assassinos, Deus chora. Rabino Jonathan Sacks. Nos evangelhos, Jesus se ira e é agressivo contra os fariseus legalistas e hipócritas, e também contra os vendilhões do templo, pois extraíram lucro por meio da exploração da fé e da credulidade das pessoas. Jesus parece também se irar contra todos que questionam sua atitude compassiva e sua disposição de ser tolerante para com aqueles que seriam considerados excluídos na sociedade em que vivia. Se observarmos as características daqueles que nos evangelhos são alvo da ira e da agressividade de Jesus, percebemos que são, invariavelmente, aqueles que adotavam posturas e atitudes religiosas semelhantes às posturas e atitudes adotadas hoje pelos fundamentalistas. Ricardo Quadros Gouveia. A maneira como trata seus membros mais vulneráveis revela o caráter de uma igreja. Na Bíblia, os pobres, os exilados, as viúvas e os órfãos constituem, segundo o filósofo americano Nicholas Watsworth, o quarteto da vulnerabilidade. Penso que não seria exagero incluir na classe das viúvas as mulheres invisíveis, vítimas de violência doméstica que clamam por socorro sem ter quem as escute. O pastor compassivo deve se identificar com essas mulheres, pois o Deus da Bíblia e sua face humana, Jesus Cristo, se identificam. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: entrem, vocês que são abençoados por meu Pai. Tomem posse do que está reservado para vocês no reino desde a fundação do mundo. E esta é a razão. Eu estava com fome e vocês me alimentaram. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês me deram um quarto. Eu estava com frio e vocês me deram agasalho. Eu estava doente e vocês me visitaram. Eu estava preso e vocês vieram me ver. Então as ovelhas vão dizer: Mestre, do que estás falando? Quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, sedento e te demos de beber? E quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? O rei dirá: Afirme essa verdade solente. Toda vez que vocês fizerem essas coisas a algum marginalizado ou excluído, aquele era eu. Estavam ajudando a mim. Se a lei de Deus nos encoraja a cuidar dos desprotegidos como se eles fossem o próprio Cristo, a lei dos homens não deixa por menos. A violência doméstica contra a mulher é crime e deve ser denunciada às autoridades competentes. A irmã da igreja que convive com o marido violento precisa ser alertada sobre os riscos que ela corre e orientada a procurar um órgão público de denúncia e proteção. O homem deve ser repreendido e, se necessário, afastado do convívio familiar. É inadmissível que um pastor ainda responda a essas situações de risco com versículos sobre o dever da mulher de se submeter ao marido. O versículo que ele deve ter em mente é apenas um: toda vez que vocês fizerem essas coisas a algo marginalizado ou excluído, aquele era eu. Estavam ajudando a mim. O teólogo e pastor Timothy Keller, fundador do ministério Redeemer City to City e da Redeemer Presbyterian Church de Nova York, avalia que a negligência com relação a esses grupos não representa apenas falta de misericórdia ou caridade, mas violação da justiça. A palavra justiça no hebraico shimas ocorre mais de 200 vezes no Antigo Testamento, segundo Tim Keller, e seu significado mais completo é o de dar às pessoas o mesmo tratamento. Absolver ou punir cada um independentemente da raça ou posição social. Além disso, a Mishpat oferece a cada indivíduo aquilo que lhe é devido, o que, dependendo do caso, pode ser julgamento ou punição, proteção e cuidado. Segundo Keller, Deus ama e defende quem tem menos poder econômico e social. Devemos agir da mesma forma. É esse o significado de fazer justiça. A justiça é, em última instância, o grande alvo a ser perseguido. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Agir dessa forma não exclui, obviamente, usar as armas espirituais como a intercessão e os jejuns em favor da transformação do comportamento do agressor. A mudança de conduta ou de mente, a metanoia, faz parte da caminhada espiritual de todo cristão sincero. A conversão genuína ao Evangelho da Graça de Jesus tem sim poder para curar. A esposa deve orar intensamente para que o amor e a bondade de Deus alcancem e amancem o coração do companheiro. E isso é agradável aos olhos de Deus. Mas ela pode fazer isso longe dele. Insistir em conviver sobre o mesmo teto é arriscado e, em alguns casos, fatal.
Buscar o reino de Deus e a sua justiça é a mensagem central do Evangelho de todo o Novo Testamento. Almejar esse governo universal caracterizado por justiça, paz e alegria. Trata-se de uma utopia, de uma sociedade ideal e harmônica, pelo qual todo discípulo de Jesus é desafiado a lutar. Como uma seguidora de Cristo, sou convocada a defender seus valores, sua ética, suas normas de conduta. Justiça que pressupõe igualdade. Paz que pressupõe uma atmosfera de respeito mútuo e não violência. Alegria que remete à satisfação, aos relacionamentos fraternos, à música, à arte, a tudo que é belo. Como fazer isso na prática? São inúmeras as estratégias para promover os atos de justiça e sinalizar esse reino de igualdade e generosidade. A jovem Rebeca, por exemplo, promove esses valores quando expõe respeitosamente o ensino equivocado de um pastor que coloca em risco a dignidade das jovens noivas de sua igreja. O Instituto Avon pratica um ato de justiça quando investe em um aplicativo que facilita o acesso de mulheres agredidas aos órgãos públicos de acolhimento e proteção. O Instituto Maria da Penha promove a justiça ao treinar voluntários para acolher, orientar mulheres feridas e promover debates para aumentar a conscientização sobre os problemas envolvendo a cultura da violência de gênero. O pastor que aconselha a senhora da igreja a prestar queixa contra o marido violento, ao mesmo tempo que providencia para ela um lugar seguro onde possa morar e lhe fornece uma cesta básica para ter como se manter, estará praticando um ato de justiça. Além de promover a mispah, uma marca na Igreja de Cristo deve ser lutar pela Shalom de Deus. Cada vez que fecho os meus olhos para orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, eu anuncio esse governo místico, que mais do que o sentido superficial de paz, fala de um estado de reconciliação completa e de total florescimento em cada dimensão, física, emocional, social e espiritual. Porque os relacionamentos são corretos, perfeitos e repletos de alegria. No mandado regido pelo Shalom, toda forma de violência é rechaçada e combatida. Note quão importante é esse conceito. Na visão do rabino Jonathan Sacks, a disseminação da violência e da maldade foi a razão para que Deus se arrependesse de ter criado o ser humano. A passagem que Sacks considera a mais triste de toda a Bíblia. Que a Bíblia se preocupa com a violência é evidente desde o início. O primeiro ato de adoração registrado, as ofertas trazidas por Caim e Abel, levaram diretamente ao primeiro assassinato. Assim, a conexão entre religião e violência é estabelecida desde o princípio. A razão que a Bíblia dá para o dilúvio é que a terra estava corrompida diante de Deus. A terra estava cheia de violência. Gênesis 6, verso 11. A violência não é um tema marginal em Gênesis, é central. Faz com que Deus se arrependa de ter criado o homem sobre a terra. Gênesis capítulo 6, verso 6. Portanto, combater a violência doméstica é criar instrumentos para que ela seja varrida de dentro da igreja. É efetivamente trabalhar em prol do reino da paz, o reino do Shalom de Deus. Na jornada de construção desse ambiente de plena reconciliação, vamos nos lembrar dos muitos talentos disponíveis na casa do Pai, prontos para ser acionados. Como disse Regina Célia Barbosa, do Instituto Maria da Penha, temos PhDs em física, em química, temos assistentes sociais, defensores públicos, psicólogos. Temos zilhões de contadores, mas muitos membros estão se afundando em dívidas sem poder contar com nenhuma orientação financeira. Vemos pessoas em dificuldades na justiça e os advogados capacitados que frequentam a comunidade não são nem lembrados. Vemos centenas de analfabetos funcionais tendo tantos bons educadores. Essa é uma igreja que está enterrando seus talentos. Vamos orar, mas ao fim de cada oração, vamos abrir bem os olhos e, com a sabedoria do Espírito Santo, tentar pacificar as realidades miseráveis que os cercam. Vamos ser instrumentos dessa paz. Usemos nossos dons generosamente distribuídos por Deus para promover justiça, paz e alegria nos relacionamentos conjugais, nas empresas, na sociedade. Nossa ética cristã não pode ser fundamentalista. O sábado foi feito para favorecer o homem e não o contrário. Jesus quebrou as regras e escandalizou os fariseus, os grandes cumpridores da lei. Entre cumprir a lei e exaltar a dignidade humana, ele não vacilou, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mateus 12, verso 8.
Questionado sobre qual era o mandamento mais importante, ele nos ensinou: tudo se resume a dois princípios: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor é respeitoso, é protetor. O amor fica atento aos sinais de abuso e violação de direitos humanos. O amor constrói pontes de acesso ao coração. O amor é incapaz de olhar outro ser humano como subalterno, alguém criado para me servir, atender às minhas urgências sexuais, fazer todas as minhas vontades. O amor, ao contrário, se dispõe voluntariamente a servir sem ser, contudo serviu. O servo amado de Jesus é cheio de amor próprio. Só assim ele consegue amar do jeito certo. O masoquismo em que mergulham muitas mulheres agredidas por seus companheiros, as quais acreditam estar fazendo a vontade de Deus ao se submeterem a eles, nada tem a ver com amor. Se meu relacionamento com meu companheiro só se sustenta por meio de uma postura servil e masoquista da minha parte, alguma coisa em mim precisa ser tratada. O valor que Jesus me confere, atestado por seu sacrifício e morte, é o mesmo para todos. Homens, mulheres, crianças, brancos, pretos, todas as tribos, raças, povos e nações, judeus e gregos. Todos foram abraçados, todos foram abrigados sob as asas da galinha. Os fundamentalistas traem a mensagem de Jesus quando reduzem as mulheres a uma posição de subalternidade. Pensando defender a lei, pervertem o espírito da lei, que dignifica o ser humano. Mas, em tempos de polarização e radicalismos, defender a dignidade feminina e levantar uma bandeira a favor da abertura das igrejas para o debate sobre a violência doméstica pode me jogar automaticamente numa cova cheia de leões defensores da sã doutrina. Logo me vem à lembrança uma manhã quente de domingo em Teresina, capital do Piauí, onde eu apresentava há alguns anos em uma pequena igreja presbiteriana os estudos que fiz a respeito da complexa relação da igreja com a homossexualidade, e que se transformaram no livro Entre a Cruz e o Arco-Íris, publicado em 2013 pela editora Autêntica. No final da exposição, ao abrir para perguntas da congregação, um senhor se levantou no fundo do salão e, de microfone na mão, começou a discursar e me acusar de defender ideologia de gênero e de ter uma pauta ideológica de esquerda. Esbravejando, ele afirmou que eu era ligado ao Partido dos Trabalhadores e à turma da Marina Silva, a ex-senadora da República, que foi militante petista durante muitos anos e de quem tive a honra de escrever a biografia. No palco, o coração batendo aceleradamente, eu ouvia tudo de forma atenta. O pastor da igreja que me convidara se aproximou de mim constrangido e baixinho, perguntou se eu queria que ele interrompesse o discurso acusatório. Não, pastor, deixe-o terminar. Eu mesma vou responder. Já um tanto calejada por levar as pedradas das extremidades evangélicas e também dos militantes LGBT, refutei uma a uma as afirmações daquele senhor. Disse com calma que ele mentia ou por má fé ou por desconhecimento. Nunca fui afiliada a nenhum partido político, não defendo a ideologia de gênero, não me considero uma pessoa de esquerda, de centro-esquerda talvez. Se o senhor tivesse lido meu livro, saberia disso, mas pelo jeito não leu e não gostou. Concluí sem perder a compostura que era por causa de pessoas como ele, extremistas e agressivas, que a Igreja de Cristo cada vez mais era envergonhada no Brasil. A igreja aplaudiu. Ao final das perguntas e do culto, algumas senhoras vieram me procurar. Elas me abraçaram e, com lágrimas nos olhos, me disseram: Minha filha, obrigada por vir até aqui falar sobre este assunto. Meu filho é homossexual e foi expulso da igreja. Nunca posso conversar com ninguém sobre essa questão. Obrigada, filha, por se solidarizar conosco e nos confortar. O afeto daquelas senhoras, de quem não guardei o nome, compensou as muitas críticas que recebi por causa do livro. Carrego dentro de mim o calor daqueles abraços como uma dádiva. Conseguir cumprir o meu propósito, usar o dom que recebi de Deus e da escrita para levar consolo aos abatidos de coração, os excluídos por uma religiosidade morta e que nada tem a ver com a mensagem de Cristo. Se eu conseguir com esta obra que apenas um pastor reflita e desta forma uma senhora de sua congregação seja poupada do desrespeito, da violência física ou psicológica ou até mesmo do assassinato, minha meta terá sido atingida. Como dizem os rabinos, que salvam uma vida, salvam o mundo inteiro.